Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sempre uma alegria poder estar com vocês, cultuando ao Senhor e poder abrir a palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Apocalipse 19, de 1 a 10. Chegou a hora do casamento. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra e com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Todos vocês já experimentaram a sensação da expectativa que nasce quando nós temos um encontro importante. Se você lembrar um encontro que você teve, que foi marcante para a sua vida, que expectativa nasce quando se prepara para esse encontro? Por exemplo, a entrevista do trabalho. Então, você se prepara para essa entrevista adequadamente, para esse encontro que pode decidir o rumo futuro da sua vida. Ou quando você vai ver pela primeira vez o rosto do seu filho, da sua filha que nasceu, ou o rosto do seu neto, da sua neta que acabou de nascer, a expectativa que isso produz no seu coração. Ou quando você participa de uma cerimônia de casamento e olha no rosto do noivo e vê a expectativa do noivo quando a noiva entra no salão e ambos se veem e você percebe o quanto de expectativa há naquele momento. A expectativa do encontro define o sentido de importância para a gente. A expectativa de um encontro define o valor de algumas coisas em detrimento de outras coisas. A expectativa de um encontro reorienta a nossa vida. Do capítulo 14 em diante até o 18, nós temos esse encontro do Cordeiro que vem julgar a Babilônia. E conclui no capítulo 18 com a afirmação de que a Babilônia caiu. Esse poder, essa cidade, esse sistema que se levanta contra o Cordeiro, contra o povo do Cordeiro.
No capítulo 19, o cordeiro vem ao encontro da sua noiva. Se até o capítulo 18 que nós tínhamos era a ação da prostituta, daquela que se rebela contra Deus, agora no capítulo 19 nós temos aquela que é a noiva do cordeiro. E ele vem ao seu encontro. Chegou o momento desse casamento. A modelo da rebelião com Babilônia e o modelo desse encontro com o casamento, com o cordeiro da noiva. Às vezes, como igreja, nós nos deixamos definir por outros critérios, e não por aquele critério, pela forma como o Senhor nos vê. Por exemplo, em situações de polarização política, muitas vezes nós queremos julgar a igreja e definir a igreja em função do lado da polarização que ela adotou. Essa não é uma forma com a qual o Cordeiro usa para classificar a sua igreja. Ou podemos, por exemplo, com base na tolerância do presente século, querer definir a igreja em inclusiva ou não inclusiva, ou exclusiva, em medida que ela aceita ou rejeita padrões do nosso entorno. Mas não é essa forma como o Senhor olha a sua igreja. O Senhor olha a sua igreja como a sua noiva. E essa perspectiva do Senhor nutre essa igreja, nutre o modo de como a igreja vive, nutre o conceito de santidade dessa igreja, estabelece um critério para definir a lealdade última, porque nós somos vistos como a noiva do Cordeiro. Então, o que é que nós podemos aprender? Como nós permitimos, ou podemos aprender, ou como podemos viver com base nessa expectativa de sermos a noiva do Cordeiro? Qual o nosso chamado? Como nós devemos viver? O que revela do nosso coração essa expectativa? O Apocalipse, muito mais do que um livro para fugir da história, é um livro que nos coloca dentro da história. É um livro de discipulado cristão. É um livro que nos coloca diante de dois modelos distintos. Babilônia de um lado, a Nova Jerusalém de um outro lado. A mãe de todas as prostitutas e a noiva do outro lado. Esta imagem surge no início do livro. Nós temos lá, por exemplo, nas 7 igrejas. A igreja de Éfeso havia deixado o seu primeiro amor. E ela é desafiada a regressar ao seu primeiro amor. A igreja de Laodiceia, que é a última carta, diz o Senhor: se você abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. A igreja de maior indiferença, o Senhor promete a maior intimidade. Faz um eco aqui do Antigo Testamento, um eco de Cantares de Salomão, quando diz o texto assim em Cantares: eu dormia, mas o meu coração estava desperto, quando ouvi o meu amado bater à porta e chamar: abra a porta para mim, minha amiga, abra a porta para mim, minha querida. E aqui, então, no Apocalipse, faz um eco dessa linguagem utilizada em Cantares de Salomão. Na primeira carta, a igreja deixa o primeiro amor. Na última carta, ela é desafiada a abrir a porta. E no meio nós temos a igreja de Tiatira, a igreja que tolerava Jezabel, aquela mulher que se dizia profeta ou profetisa, com seus ensinos induzia o povo de Deus à imoralidade sexual e a comer comidas sacrificadas a ídolos. E o Senhor diz: essa Jezabel seduziu a noiva do Cordeiro, fazendo com que a noiva do Cordeiro se comportasse não como a noiva, mas como a prostituta. A forma especial com que Deus usa ao longo da Bíblia, da Escritura, ao longo da história, para descrever esse tipo de relação que Ele tem com o seu povo, é na metáfora de marido e mulher. Olha bem como dizem a Isaías 54, 4 e 6. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tenha constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, o Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. Isaías 61, de novo essa metáfora diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu as vestes de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Jeremias 2,2 diz:
Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. No Novo Testamento, segue essa mesma metáfora dessa relação especial do Senhor com a sua igreja. João Batista diz assim: vocês sabem que ele disse claramente: eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Ele é o noivo que se casa com a noiva. E o amigo do noivo simplesmente se alegra em estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Efésios 5, 25 e 27 fala desse modelo de amor. 2 Coríntios 11, 2 fala sobre o zelo. Diz assim: o zelo que eu tenho por você é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então, o Antigo Testamento atribui essa função de Deus como noivo do seu povo, e no Novo Testamento atribui a Jesus essa relação de noivo. Deixa eu explicar para vocês como é que funcionava no judaísmo do primeiro século essa situação do noivado e do casamento. Os paralelos vocês vão perceber com o ensino de Jesus com relação à noiva. Funcionava assim o noivado no primeiro século. 3 etapas. A primeira etapa, o compromisso, onde se estabelecia o contrato matrimonial. A segunda etapa, a preparação para o casamento. E a terceira etapa, a celebração do banquete das bodas. No contrato matrimonial, acontecia assim na primeira etapa. O possível noivo deixava a casa do seu pai, viajava acompanhado pelo seu padrinho até a casa da possível futura noiva. Chegando lá, o noivo fazia um acordo com o pai da noiva, estabelecendo um dote e um valor a ser pago. Assim que esse dote era pago, já era considerado um compromisso matrimonial válido. Então, o homem e mulher eram considerados esposa e esposo. Ainda que não vivessem juntos, estavam tecnicamente casados. A noiva era declarada consagrada ao noivo, separada exclusivamente para ele. Então, esse compromisso era selado com uma taça de vinho, e nesse momento que era celebrado com a taça de vinho, esse vínculo, era declarado a seguinte afirmação: este é o cálice da nova aliança. Olha os paralelos. Então, após isso, o que o noivo fazia? O noivo regressava à casa do pai, e ele estaria afastado da noiva por uns 12 meses aproximadamente, porque ele ia para a casa do pai preparar um lugar para essa noiva. Está associando aqui com João 14? Então, nesse período, o noivo, que começa a segunda etapa da preparação do casamento, o noivo vai preparar um quarto especial para a noiva na casa do seu pai. Nesse período também a noiva se preparava para esse casamento. Nesse período eles não se viam, apesar do compromisso firmado, não havia nenhum contato sexual entre eles, mas já estavam legalmente casados. Se o homem morresse, por exemplo, a mulher era considerada viúva. Se ela rompesse esse vínculo, era considerado um divórcio. A terceira etapa era no final desse período de preparação. O noivo se vestia adequadamente para reencontrar a noiva com as suas roupas festivas, era acompanhado pelo padrinho e se dirigia para a casa da noiva. Detalhe, embora eles tivessem uma ideia geral de quando isso poderia acontecer, ninguém sabia exatamente quando o noivo voltaria. Então, para ampliar essa faceta da surpresa, normalmente o noivo chegava por volta da meia-noite. Então, quando o noivo aparecia, ele era precedido por um anúncio feito em alta voz que dizia: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, a noiva, coberta de véu, acompanhada das suas donzelas, com muita alegria, carregando as suas lâmpadas, se unem ao noivo, se unem ao seu grupo, e a festa começa. E essa festa poderia durar de 7 a 14 dias. Na celebração da Páscoa, nós vemos Jesus e seus discípulos no cenáculo,
preparando esse encontro, organizando esse encontro no qual o cálice vai ser o sinal dessa nova aliança. Jesus avisa aos discípulos que vai deixá-los, avisa que eles não podem segui-los naquele momento, que ele vai voltar ao Pai. E que, estando com o Pai, ele vai preparar um lugar para que o seu povo, a sua noiva, esteja com ele onde ele estiver. E ele vai voltar para buscar a sua noiva. Ele é o noivo, o esposo do povo de Deus, nós, sua igreja, somos a noiva. Ele pagou o preço do dote com o seu sangue, nos selou um compromisso com essa nova aliança, está preparando um lugar na casa do seu Pai e está de regresso para nos levar para estarmos onde Ele está para sempre. Para sempre. Estamos comprometidos com Cristo. E aí nós temos uma atenção expectante interessante aqui no versículo 7, no versículo 8. Diz assim no versículo 7, versículo 8: a noiva já se aprontou. No versículo 8, mas lhe foi dado para vestir um vestido de linho fino. Então a pergunta aqui é: quem faz o trabalho? Se é a noiva ou se é Deus? E essa tensão está presente em todo o Novo Testamento, o tempo todo. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a vontade dEle. Percebe a atenção? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E logo diz: é Deus que efetua em vocês quanto o realizar de acordo com a sua vontade. Essa tensão se mantém ao longo de todo o Novo Testamento. Quem está fazendo o trabalho aqui? Ambos, os discípulos e Jesus, o noivo e a noiva. O Senhor nos chama até Ele. Esse nosso relacionamento com Ele começa a nos livrar de tudo que nos mantém preso à Babilônia. Essa expectativa do encontro com o noivo faz com que a gente redefina sentido, prioridades, urgências e valores. Quando a expectativa do reencontro do noivo enche o coração da noiva, a noiva não tem cabeça para nada mais, porque tudo que ela faz gira em torno desse encontro. Esse encontro é o que ela mais deseja, esse encontro que ela mais almeja, esse encontro que ela espera, esse encontro que enche o seu coração, esse encontro que move os seus dias, esse encontro que enche de esperança a sua maneira como ela atua na história, esse encontro com o noivo. O que enche o nosso coração de expectativa? Às vezes eu temo que, como igreja, nós perdemos a perspectiva que nós somos a noiva de Cristo. E a expectativa desse encontro já não ocupa o lugar que deveria ocupar no nosso coração. Cada dia nós levantamos e dizemos: Senhor, é hoje? No final do dia, Senhor, será enquanto eu durmo que o Senhor volta? Como é que esse encontro define nossas prioridades, define nossas preocupações, define os nossos interesses, define ao que dar importância, define a que voz ouvir? Como esse encontro, essa expectativa da noiva em relação ao seu amado, controla a nossa vida e conduz a nossa vida? O nosso relacionamento com Ele nos ajuda, então, a nos livrarmos desses vínculos que nos atraem na Babilônia, que comprometem o nosso senso de lealdade, que nos faz ficar presos onde não devíamos estar, agarrar valores, abraçar modos de vida que não deveriam ser abraçados pela igreja, quando nós perdemos de perspectiva que a maneira como o Senhor nos vê, Ele nos vê como a sua noiva,
que ele selou uma aliança, pagou esse dote, retornou à casa do seu pai para preparar um lugar e volta para nos ter com ele. Diz que essa nova vida que a igreja, a noiva de Cristo, vive, é marcada por esses atos justos dos santos, como diz o versículo 8. Isso só é possível por causa da obra de Deus em nós. Wesley dizia assim: não existe salvação se não há compromisso com a santidade. Não existe salvação se não há esse coração expectante, movido por esse reencontro com o noivo, que faz com que a noiva esteja sempre pronta para a qualquer momento que ouvir: saiam para encontrar o noivo, porque ele chegou, e a noiva esteja pronta para esse encontro. Então, não há nenhum exemplo, não há nenhuma confirmação de salvação se essa salvação não se manifesta num desejo profundo de uma vida santa, que é estar pronto a qualquer momento para encontrar-se com o noivo. Nós fomos salvos da condenação do pecado, justificados. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação, e seremos salvos da presença do pecado nesse momento glorioso de reencontro com o noivo na vida glorificada. Essas obras de justiça, esses atos de justiça descritos no versículo 8, não são feitos para que nós pudéssemos entrar em relação com Ele, não, mas sim é resultado da nossa relação com Ele. Por isso, executamos esses atos de justiça. Nós não somos salvos por esses atos, mas porque somos salvos, praticamos esses atos de justiça. Ele nos coloca prontos, Ele nos torna capazes de fazer aquilo que Ele deseja. Santidade é a vida de Cristo em nós. Santidade é esse brilho de Cristo em nós. Santidade é essa vida oculta em Cristo. Santidade não é arrogância. Santidade não é prepotência. Santidade não é loucura. Santidade é vida. A vida de Cristo em nós. A vida de Cristo manifesta em nós. Nós que temos a nossa vida oculta em Cristo. Cristo amou a sua igreja, se entregou por ela para santificá-la, diz Efésios 5, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. É essa obra de Cristo em nós. Então, qual é o significado dessa realidade? O que essa metáfora de sermos encarados por Cristo como sua noiva nos ensina como seu povo, como discípulos de Cristo? A primeira coisa importante é que nós estamos profundamente comprometidos com Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Isso implica numa relação de intimidade que cresce de maneira íntima e profunda e de maneira exclusiva e singular. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos a noiva de Cristo. E isso deve definir os nossos vínculos. Isso deve conduzir os nossos dias e definir que tipo de o modo de vida nós desenvolvemos. A segunda coisa importante é que esse compromisso com o Cordeiro nos deixa seguros. Nós somos comprados pelo seu sangue, somos sua propriedade exclusiva. Ele não nos abandona, Ele deu a sua vida, Ele selou conosco esse pacto, essa nova aliança. Terceira implicação importante é que esse tipo de compromisso demanda lealdade exclusiva, fidelidade exclusiva. Babilônia, a prostituta, pressiona a noiva para que ela não seja leal ao seu noivo. Pressiona a noiva
para que ela caia na sedução, que é a característica do nosso entorno, esse entorno babilônico, mas porque o nosso compromisso com o Senhor é um compromisso de noiva, esse compromisso demanda lealdade singular, absoluta e exclusiva com o noivo. Quarto, esse compromisso revela que o pecado é algo ainda pior, ainda mais difícil. Esse compromisso revela que o pecado não é simplesmente uma falha, um erro. O pecado é adultério. Por isso que muitas vezes os profetas se referem a Israel como alguém que adulterou, porque rompeu, não foi fiel a esse compromisso, essa lealdade exclusiva que a igreja deve ter com o noivo. Jeremias 3:13 diz assim: mas reconheça o seu pecado, você se rebelou. O Senhor, o seu Deus, se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu. Israel se comportou como uma prostituta. Às vezes, no meio da situação na qual nós vivemos, nós somos seduzidos a comprometer a nossa lealdade, não é? Eu trabalhei com uns amigos num país onde a ideologia se levantava contra a fé cristã. E esse meu amigo era professor universitário de física uma universidade nacional desse país. Ele havia concluído o seu mestrado e tinha a expectativa de fazer um doutorado em um outro país. E ele tinha que passar por uma comissão da universidade, de agentes do governo, para saber se ele poderia sair ou não e receber essa bolsa, essa possibilidade. Junto com ele havia um outro amigo dele, cristão também, que estavam juntos, disputando a mesma bolsa. Cada um entrou, por sua vez, na sala de exame, e quando o segundo saiu, perguntou ao meu amigo: eles perguntaram a você se você era cristão? Eles perguntaram. E o que você respondeu? Eu respondi que sim. É óbvio que eles sabem. E esse rapaz disse para ele, para esse meu amigo: sinto muito, você perdeu a sua bolsa. Ele disse: como assim? Porque eu disse que eu não sou. Ah, é? Passado alguns momentos, os dois foram chamados na sala e os agentes do governo disseram o seguinte: nós sabemos que ambos são cristãos e nós queríamos saber em quem nós podemos confiar. E fizemos uma pergunta para saber em quem poderíamos confiar. Você que confirmou que nós já sabíamos que você é cristão, parece receber da gente maior confiança. Você recebe a bolsa e o outro não. E esse meu amigo foi para a Alemanha, então, fazer seu doutorado e depois voltou para esse seu país. O sistema, muitas vezes, sugere que nós sejamos espertos para comprometer a nossa lealdade ao Senhor. Essa lealdade, muitas vezes, seletiva. Uma quinta implicação. Este noivado com o Cordeiro implica que, como igreja, somos a noiva, devemos estar prontos a qualquer momento para esse encontro com o noivo. Por duas razões. Uma, porque o noivo vem. A segunda razão, porque nós vamos também. Não é? E nós nunca sabemos quando vamos, nem sabemos quando ele vem. O que nós sabemos é que esse encontro vai acontecer. E que esse encontro, quando aconteça, encontre a noiva pronta para esse momento. Quais são os nossos sentimentos mais profundos em relação à iminência desse encontro? Medo, apreensão, ou uma suave e tranquila segurança de que você vai ao encontro do noivo? Lá na igreja, as pessoas pararam de me convidar para ir no hospital, sabe?
os crentes que ficam doentes, que vão para o hospital, eles pararam de convidar. Porque eu chego no hospital e a primeira pergunta que eu faço é: está pronto para encontrar com o Senhor? Aí assim, mas pastor, é só uma amidalite. Falei, ih, rapaz, já vi gente morrer por cada coisa, entendeu? Você cura da amidalite, vai tomar banho para ir embora, escorrega no sabonete, bate a cabeça no chão e morre. Nem sai do hospital. Então, eu não quero saber a razão pela qual você entrou. Eu quero saber o seguinte: está pronto ou não está? Porque se não estiver, eu tenho que ajudar você a ficar pronto. Aí eles pararam de me convidar para ir no hospital visitar. Eu não sei por quê. Eu só quero ajudá-los nesse processo de estar pronto para encontrar-se com o Senhor. Na Igreja Metodista tem um dia muito especial, que é o dia 24 de maio, onde Wesley relata no seu diário que o seu coração ficou estranhamente aquecido. 24 de maio de 1738. E ele diz uma coisa linda no diário, ele diz assim: naquele dia eu descobri que eu tinha uma relação de servo, agora eu tenho uma relação de filho. Filho. Uma segurança, uma alegria ímpar, porque agora eu tenho uma relação de filho. Eu estou pronto para esse encontro. Sexto, esse compromisso com o Cordeiro é um convite para a intimidade. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: se o passar dos anos na nossa vida cristã revelam em nós uma maior intimidade com o noivo ou não? Tem um livro do Henry Nouwen chamado In the Name of Jesus. E nesse livro do Henry Nouwen, ele escreve a seguinte pergunta: cada vez que eu completo um ano de aniversário, eu me pergunto o seguinte: o fato de ter me tornado mais velho significa que eu estou mais próximo do Senhor ou não? Os anos na vida cristã revelam em nossa vida uma maior intimidade com o noivo ou não? O texto bíblico diz: aleluia, pois chegou a hora do casamento, chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Como essa realidade de sermos a noiva de Cristo define nossas escolhas? Como essa realidade de sermos a noiva de Cristo modela as nossas vidas? Como o nosso amor pelo Senhor nutre essa expectativa desse encontro? No meio de muitos sims que o nosso entorno pode nos dar, qual é o sim mais profundo que a gente quer ouvir? Se não é o sim do noivo. A qualquer momento, esse noivo chega. Qual é a expectativa do nosso coração? Quando nos encontramos com a igreja, o que nós esperamos? A bênção apostólica ou o possível retorno do Senhor enquanto a gente celebra e adora o amado da nossa alma? Como é que a expectativa do encontro com o Senhor nos guia e nos conduz no meio dos vales do dia a dia, das situações difíceis, das dificuldades? Como é que nós olhamos para o céu em esperança no meio das situações mais difíceis? Porque o Senhor nos chama de sua noiva. Eu sei que muitos de vocês, muitas vezes ouvem comentários ruins em relação à igreja. E é verdade. Muitas vezes a igreja não se comporta como a noiva de Cristo. Todo o contrário. Mas se tem uma imagem que vocês não podem esquecer, se tem uma metáfora que vocês não podem esquecer, é que vocês são a noiva de Cristo. E o Senhor foi preparar para vocês um lugar.
E esse Senhor volta ao encontro de vocês, para que vocês estejam onde Ele estiver e estejam com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe.